E se eu te dissesse que existe uma ordem, uma hierarquia, uma cadeia de comando tão vasta e tão poderosa, que faz os maiores impérios da história humana parecerem grãos de areia diante do oceano, e que essa estrutura existe há mais tempo do que o próprio universo que você conhece, operando em silêncio, em camadas invisíveis ao olho humano, regendo batalhas que decidem o destino de nações inteiras, protegendo pessoas que você ama e travando guerras contra forças que você nunca conseguiria enfrentar sozinho? E se eu te dissesse que a Bíblia, aquele livro que talvez esteja na sua prateleira, descreve essa hierarquia com detalhes que a maioria dos cristãos jamais parou para ler com atenção? Isso não é fantasia. Isso não é mitologia. Isso está escrito. Isso é real. E hoje você vai descobrir, talvez pela primeira vez na sua vida, o ranking real dos anjos mais poderosos segundo as Sagradas Escrituras. Você já acordou no meio da noite com aquela sensação de que algo estava errado, mas não conseguia explicar o quê? Já ficou parado olhando para o teto às 3 da manhã com o coração pesado, sentindo que há algo acontecendo ao seu redor que vai muito além do que os seus olhos conseguem alcançar? Talvez você tenha passado por uma situação que não deveria ter terminado bem, mas terminou. Uma decisão que parecia errada e se revelou certa. Um momento em que tudo poderia ter desmoronado e algo, de alguma forma que você não sabe explicar, segurou tudo no lugar. Talvez você seja o tipo de pessoa que sente, no fundo da alma, que o mundo visível é só uma camada fina sobre uma realidade muito mais profunda, muito mais antiga, muito mais poderosa, e que as forças que operam nessa realidade oculta afetam cada detalhe da sua vida cotidiana de maneiras que nenhum pastor, nenhum livro de autoajuda e nenhum sermão de domingo de manhã jamais explicou com clareza. Se você se reconhece em alguma dessas palavras, saiba que você está no lugar certo. Porque o que está prestes a ser revelado neste vídeo não é uma teoria teológica abstrata. É a estrutura do exército de Deus, descrita com precisão cirúrgica pela palavra que o próprio Deus inspirou, e que vai mudar para sempre a forma como você enxerga a realidade espiritual que te cerca. Antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já sentiu aquela angústia de querer entender o que está acontecendo no mundo espiritual ao seu redor, mas não saber nem por onde começar? Aquela sensação de que existe algo imenso e poderoso operando na sua vida, mas que ninguém nunca te deu as ferramentas certas para compreender? Muitas pessoas que assistem a este canal carregam esse peso em silêncio há anos. Não encontraram respostas nas igrejas que frequentaram. Não encontraram nas prateleiras de livrarias evangélicas. Ficaram com as perguntas engolidas, achando que era falta de fé, quando na verdade era fome de uma revelação mais profunda. Se você é uma dessas pessoas, vai até os comentários agora e escreve: "Quero entender o que acontece no mundo espiritual que ninguém me ensinou." Pode personalizar essa frase do jeito que quiser, mas escreve, porque cada comentário aqui embaixo é um sinal para outra pessoa que está passando pela mesma coisa de que ela não está sozinha nessa busca. Você nunca sabe quem vai ler o seu comentário e se sentir finalmente compreendido. A grande maioria dos cristãos passou anos nas igrejas ouvindo sobre anjos de um jeito muito genérico. Anjos são seres de luz. Anjos protegem as crianças. Anjos aparecem em sonhos. E tudo para por aí. Mas a Bíblia, quando você vai fundo nela, revela uma estrutura hierárquica de uma complexidade e de uma magnitude que vai muito além de seres alados flutuando entre nuvens. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, escreveu palavras que deveriam fazer todo cristão parar e respirar fundo. Ele disse que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados, potestades, hostes espirituais. Essas não são figuras de linguagem. São categorias reais de seres sobrenaturais, organizados em uma estrutura de poder tão elaborada que o próprio Paulo precisou usar linguagem de hierarquia militar para descrevê-la. E se existe uma hierarquia nas trevas,
existe também uma hierarquia na luz. E é sobre essa hierarquia da luz, a cadeia de comando do exército de Deus, que este vídeo foi feito. Se você chegou até aqui e esse conteúdo está respondendo perguntas que você carregava há muito tempo, eu quero te convidar a se inscrever neste canal agora e ativar as notificações. Não estou pedindo isso como uma obrigação ou uma formalidade. Estou pedindo porque este canal existe especificamente para pessoas como você, pessoas que sentem que as dimensões invisíveis da fé são reais e que precisam de mais do que respostas superficiais. Cada vídeo publicado aqui é uma mergulhada profunda dentro da palavra de Deus sobre o mundo espiritual, a guerra nos céus, os seres que operam nas dimensões que os olhos físicos não alcançam e como tudo isso afeta diretamente a sua vida, a sua família, a sua batalha cotidiana. Ao se inscrever, você garante que vai continuar recebendo revelações bíblicas que a maioria dos sermões nunca vai te dar. E prometo que, ao final deste vídeo, você nunca mais vai olhar para o céu do mesmo jeito. A primeira revelação que você precisa conhecer é sobre os serafins, os adoradores eternos que habitam a presença imediata de Deus. Quando o profeta Isaías teve a visão mais extraordinária da sua vida, registrada no capítulo 6 do livro que leva seu nome, ele não viu anjos comuns. Ele viu seres de uma ordem completamente diferente. Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 3, descreve assim: No ano em que morreu o rei Uzias, vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A palavra serafim, em hebraico, vem da raiz que significa arder, queimar, consumir. Os serafins são literalmente os seres ardentes, entidades cuja essência está tão saturada da santidade de Deus que sua própria existência é como fogo. Note algo absolutamente fascinante nesse texto. Eles têm 6 asas, mas usam 4 delas para se cobrir. 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés. Por quê? Porque mesmo esses seres de altíssima ordem, que habitam na presença imediata do trono, não ousam contemplar a plenitude da glória divina sem véu. Eles voam com apenas 2 asas, enquanto as outras 4 expressam reverência e humildade diante de Deus. E sua função primordial é declarar a santidade de Deus em adoração contínua e eterna. Para o crente, a revelação prática dos serafins é poderosa. Se os seres mais próximos de Deus em toda a criação ainda se prostram em adoração constante, o que isso diz sobre o peso e o privilégio da adoração que você oferece quando se coloca diante de Deus na oração? A segunda revelação é sobre os querubins, os guardiões do trono e da glória divina. Se os serafins são os adoradores eternos, os querubins são os guardiões, os porteiros, os sentinelas que protegem o que é mais sagrado. A primeira menção dos querubins na Bíblia ocorre logo depois da expulsão do Adão e Eva do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 24, onde está escrito que Deus colocou ao oriente do jardim do Éden um querubim e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Mas é o profeta Ezequiel quem nos dá a descrição mais detalhada e perturbadora dos querubins, no capítulo 1 e depois no capítulo 10 do seu livro. Ezequiel os descreve como seres de uma complexidade visual, que vai muito além de qualquer imagem que a mente humana consegue processar com conforto. Eles têm 4 faces cada um: face de homem, face de leão, face de touro e face de águia. Tem 4 asas, e sob elas, mãos de homem. Ao lado de cada querubim há uma roda, e essas rodas se movem em qualquer direção sem se virar, porque o espírito das criaturas está nas rodas. São seres que operam na intersecção entre o mundo material e o espiritual,
guardiões do trono de Deus, executores da sua soberania sobre a terra. A Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, tinha 2 querubins de ouro forjados sobre o propiciatório, e era entre eles, entre aqueles guardiões, que Deus se encontrava com Moisés e falava com ele. Isso revela algo profundo. Os querubins não são apenas guardiões, são a moldura sagrada da presença divina, os seres sobre os quais o próprio trono de Deus é carregado. A terceira revelação é sobre os arcanjos, os generais do exército celestial. Aqui, entramos em um território que muita gente confunde, porque a tradição popular fala de 7 arcanjos, enquanto a Bíblia, no cânone protestante, menciona apenas 2 pelo nome com clareza. Mas a revelação bíblica sobre os arcanjos é poderosa o suficiente para mudar completamente sua compreensão da providência divina. Miguel é o arcanjo que a Bíblia apresenta como o príncipe guerreiro, o comandante do exército celestial. Em Daniel, capítulo 10, versículos 13 e 21, Miguel é chamado de um dos príncipes principais, o que se levanta em favor de Israel. Em Judas, versículo 9, Miguel é chamado explicitamente de arcanjo, e é descrito contendendo com o diabo pelo corpo de Moisés. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8, é Miguel quem lidera o exército de anjos na grande batalha que lança Satanás para fora dos céus. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalharam, mas não prevaleceram. O nome Miguel em hebraico significa quem é como Deus, uma pergunta que é ao mesmo tempo uma declaração. Ninguém se compara a Deus, e Miguel é o ser encarregado de fazer essa verdade valer no campo de batalha espiritual. Para o crente que enfrenta batalhas espirituais intensas, saber que Deus tem um general como Miguel à disposição não é um detalhe teológico menor. É uma âncora de fé. A quarta revelação é sobre Gabriel, o mensageiro supremo de Deus. Se Miguel é o guerreiro, Gabriel é o arauto, o embaixador, o portador das mensagens mais importantes que Deus já enviou à humanidade. E quando você examina o registro bíblico das missões de Gabriel, você percebe que este ser foi escolhido para transportar as revelações mais críticas da história da redenção. Em Daniel, capítulo 8, versículo 16, uma voz ordena a Gabriel que explique ao profeta a visão sobre o futuro dos reinos da terra. Em Daniel, capítulo 9, versículo 21, Gabriel aparece a Daniel novamente em voo veloz, trazendo a revelação das 70 semanas, uma das profecias mais complexas e mais debatidas de toda a Bíblia. Mas as missões mais memoráveis de Gabriel estão no Novo Testamento. É Gabriel quem aparece ao sacerdote Zacarias no templo para anunciar o nascimento de João Batista, em Lucas, capítulo 1, versículo 19, onde o próprio anjo se apresenta dizendo: Eu sou Gabriel, que assisto perante Deus, e fui enviado para falar contigo e anunciar-te estas boas novas. E é também Gabriel quem aparece à jovem Maria, em Nazaré, para anunciar o evento mais extraordinário da história humana, a encarnação do Filho de Deus, em Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. Pense no peso disso. O mesmo ser que foi enviado para revelar a Daniel os segredos dos reinos e do fim dos tempos, foi também enviado para trazer a uma adolescente em um vilarejo da Galiléia a notícia de que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Gabriel não é apenas um mensageiro. Ele é o portador das notícias que mudam o curso da história. A quinta revelação é sobre os anjos das nações, os príncipes espirituais que governam sobre os povos. Aqui chegamos a uma das revelações mais obscuras e mais fascinantes de toda a Bíblia. Em Daniel, capítulo 10, o profeta recebe uma visita de um ser celestial que lhe explica por que sua oração demorou 21 dias para ser respondida. E a explicação que esse ser dá é absolutamente revolucionária. Ele diz:
em Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, me veio ajudar. Releia esse versículo. O príncipe do reino da Pérsia não era um ser humano, era uma potência espiritual que governava sobre aquela nação e que resistiu ao anjo de Deus por 3 semanas. E mais adiante, no mesmo capítulo, o anjo menciona o príncipe da Grécia como outro ser da mesma natureza. Isso revela uma camada da realidade espiritual que a maioria dos cristãos simplesmente nunca considerou. Existem seres espirituais poderosos que atuam como príncipes sobre as nações, moldando a política, a cultura, os movimentos históricos, de um nível invisível que está acima do que qualquer análise puramente humana consegue captar. E no contexto de Efésios 6, quando Paulo fala dos principados e potestades, ele está se referindo exatamente a essa ordem de seres. A aplicação prática para o crente é direta e urgente. Quando você ora pela sua nação, pela sua cidade, pelos seus governantes, você não está apenas falando palavras ao vento. Você está participando de uma batalha real contra forças que têm interesse em manter o seu país na escuridão. Aproveite agora para curtir este vídeo. Esse pequeno gesto ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para outras pessoas que também estão buscando respostas sobre o mundo espiritual e ainda não encontraram. Se você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento certo para fazer isso. Este canal foi criado para as pessoas que sentem no fundo da alma que a fé cristã é muito mais profunda, muito mais rica e muito mais poderosa do que o que a maioria das igrejas ensina. Se você é alguém que não se contenta com respostas rasas sobre o mundo espiritual, se você quer entender o que a Bíblia realmente diz sobre os seres que habitam as dimensões invisíveis, sobre como eles atuam na sua vida, sobre como você pode se posicionar espiritualmente nessa batalha, então este canal é o lugar onde você precisa estar. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho agora, para que cada nova revelação chegue até você sem demora. A sexta revelação é sobre os anjos comuns ou mensageiros, a infantaria do exército de Deus. Depois das ordens mais elevadas, existe uma vasta multidão de anjos que a Bíblia descreve como mensageiros e ministros enviados para servir os que herdam a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14, faz uma declaração impressionante sobre esses seres. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação? Esses anjos são incontáveis. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, João tem uma visão do trono de Deus e escreve que ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era de 10.000 vezes 10.000 e de milhares de milhares. Isso não é uma hipérbole poética para dar uma ideia de muitos. É a tentativa de um ser humano de descrever uma quantidade que ultrapassa a capacidade da linguagem humana de expressar com exatidão. Esses anjos operam na vida dos crentes de formas que a Bíblia descreve em múltiplas passagens. Em Salmos, capítulo 91, versículo 11, está escrito que Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Em Mateus, capítulo 18, versículo 10, Jesus mesmo disse para não desprezar um dos pequeninos, porque os seus anjos no céu veem continuamente a face do Pai Celestial. Isso implica que existem anjos designados para pessoas específicas, com acesso direto ao trono, intercedendo e guardando indivíduos por nome. A aplicação para o crente é transformadora. Você nunca está sozinho, mesmo quando se sente completamente abandonado, completamente cercado, completamente sem saída. Existe uma dimensão invisível ao seu redor, que está ativa, que está operando, que está servindo ao propósito de Deus para a sua vida.
A sétima revelação é sobre os anjos das igrejas, os supervisores espirituais das congregações. No Apocalipse capítulo 1, versículo 20, Jesus faz uma afirmação enigmática que gerou séculos de debate teológico. Ele diz a João: "O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas." As cartas que seguem, nos capítulos 2 e 3, são todas endereçadas ao anjo de cada uma das 7 igrejas. Isso significa que cada congregação tem um ser espiritual designado sobre ela, um supervisor angélico. E as cartas de Jesus a esses anjos contêm louvor quando a igreja está no caminho certo e correção severa quando está falhando. Isso revela algo que pouquíssimos cristãos param para considerar. Quando você está dentro de uma congregação, você não está apenas em um ambiente humano. Você está em um ambiente que tem uma dimensão espiritual supervisionada, onde o que acontece ali importa não apenas no plano humano, mas no plano celestial. A saúde espiritual de uma igreja, o compromisso com a verdade, o amor entre os irmãos, a obediência à palavra, todas essas coisas têm repercussão em dimensões que os seus olhos físicos não conseguem alcançar. A oitava revelação é sobre a queda de Lúcifer e o que a Bíblia diz sobre o ser que foi o mais alto de todos antes de se tornar o adversário de Deus. Para entender completamente a hierarquia dos anjos, você precisa entender a história do ser que estava no topo dela e que escolheu abandoná-la. Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14, registra um lamento sobre a queda desse ser com palavras que arrepia quem lê com atenção. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 ao 17, traz a descrição mais completa do que esse ser era antes da queda, descrito como o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, que estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era o seu adorno. Ele era o querubim ungido e protetor, colocado no Monte Santo de Deus. E depois vem a condenação. O teu coração se ensoberbeceu por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. A queda de Lúcifer não foi um acidente. Foi uma escolha. E o princípio que a moveu, a ideia de que a criatura pode ser igual ao Criador, é o mesmo princípio que continua operando em toda a tentação que você enfrenta hoje. Quando você compreende isso, você entende por que a humildade não é apenas uma virtude cristã recomendável. É a defesa mais fundamental contra o princípio que derrubou o mais poderoso dos anjos. A nona revelação é sobre os anjos caídos de Gênesis 6, talvez o capítulo mais controverso e menos ensinado de toda a Bíblia. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 ao 4, há uma passagem que a maioria das igrejas passa rapidamente, desconfortável com o que ela descreve. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A expressão filhos de Deus, em hebraico, Bene Ha-Elohim, é usada em todo o Antigo Testamento para se referir a seres angélicos. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, os mesmos filhos de Deus se apresentam perante o Senhor, e Satanás vem entre eles. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, menciona anjos que pecaram e foram entregues em prisões de trevas para serem reservados ao juízo. A carta de Judas, versículo 6, diz que os anjos que não guardaram o seu princípio, mas abandonaram a sua própria habitação, foram guardados em cadeias eternas debaixo de trevas
até o juízo do grande dia. O que Gênesis 6 descreve é uma transgressão de ordem cósmica. Anjos que cruzaram a barreira entre as dimensões e se rebelaram de uma forma que ia muito além da rebelião original de Lúcifer. E o resultado foi o dilúvio, o julgamento mais severo que Deus já lançou sobre a terra até aquele momento. A aplicação para o crente é clara. Os limites que Deus estabeleceu entre as dimensões espiritual e física não são arbitrários, são proteção. E qualquer doutrina ou prática que tenta cruzar esses limites de formas não autorizadas pela palavra está se movendo em território extremamente perigoso. A 10ª revelação é sobre os principados e potestades, a hierarquia demoníaca que Paulo descreveu em Efésios 6. Quando o apóstolo Paulo escreveu aquela carta famosa sobre a armadura de Deus, ele não estava sendo poético. Ele estava sendo militarmente preciso. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele enumera as categorias do inimigo que o crente enfrenta: principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, Paulo afirma que Cristo criou tudo, tanto o que está nos céus como o que está na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam dominações, quer sejam principados, quer sejam potestades. Isso significa que mesmo as estruturas hierárquicas das trevas foram originalmente criadas por Cristo e se rebelaram contra ele. Principados são os mais elevados na hierarquia demoníaca, seres de altíssima ordem que governam sobre regiões, nações e estruturas de poder. Potestades são autoridades delegadas por esses principados, executando suas ordens em âmbitos mais específicos. Príncipes das trevas operam nos sistemas culturais, políticos e sociais. Hostes espirituais são a massa de forças demoníacas que atuam no nível mais próximo da experiência humana cotidiana. Compreender essa estrutura não é para gerar medo, é para gerar estratégia, porque Paulo não termina a descrição do inimigo sem imediatamente apresentar a armadura de Deus que o crente precisa vestir para ficar de pé contra toda essa estrutura. A 11ª revelação é sobre os anjos do fim dos tempos, os executores dos julgamentos do Apocalipse. No livro do Apocalipse, os anjos assumem um papel que vai muito além da proteção individual ou da adoração celestial. Eles se tornam os instrumentos diretos dos julgamentos de Deus sobre a terra no tempo do fim. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 2, João vê os 7 anjos que estavam perante Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Cada uma dessas trombetas, quando soada, desencadeia um julgamento de proporções catastróficas sobre a terra. Em Apocalipse, capítulo 12, Miguel e seus anjos travam a batalha final que expulsa Satanás dos céus. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, um anjo voa pelo meio do céu proclamando o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Em Apocalipse capítulo 16, os 7 anjos despejam as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, um anjo desce do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia na mão e aprisiona Satanás por 1000 anos. Os anjos do fim dos tempos não são figuras decorativas de uma narrativa apocalíptica distante. São agentes ativos de um plano que está se movendo em direção ao seu cumprimento. E para o crente que vive no tempo presente, saber que essa conclusão é certa e que os anjos de Deus são os instrumentos do seu cumprimento é uma das formas mais poderosas de manter a fé firme diante de um mundo que parece fora de controle. A 12ª revelação é a mais pessoal de todas e é sobre como você, crente, pode se posicionar dentro dessa hierarquia espiritual. Porque toda essa revelação bíblica sobre anjos, arcanjos, serafins, querubins, principados e potestades não foi dada para satisfazer curiosidade teológica. Foi dada para equipar.
Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz a seus discípulos: Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em Efésios, capítulo 6, versículos 13 ao 18, Paulo descreve peça por peça a armadura de Deus que o crente deve vestir, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E então, versículo 18, conclui com a instrução que amarra tudo: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. A oração é o mecanismo pelo qual o crente opera no campo de batalha espiritual. Quando você ora, você não está apenas falando para si mesmo. Você está acionando uma cadeia de comando que se estende desde o seu quarto, passa pelos anjos comuns, pelos principados do reino de Deus, pelos arcanjos Miguel e Gabriel, e chega diretamente ao trono onde os serafins clamam Santo, Santo, Santo. Você tem acesso a essa cadeia de comando não pela sua própria grandeza, mas pelo nome de Jesus Cristo, que segundo Filipenses, capítulo 2, versículos 9 ao 11, recebeu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Chegamos ao final deste vídeo e eu quero que você carregue uma verdade consigo a partir de agora. O mundo que você consegue ver é apenas a superfície de uma realidade infinitamente mais vasta, mais estruturada e mais poderosa. Existe uma hierarquia celestial operando ao seu redor agora mesmo. Serafins adoram diante do trono. Querubins guardam a glória de Deus. Miguel comanda exércitos que você não consegue contar. Gabriel porta mensagens que mudam histórias. Anjos incontáveis ministram em favor de quem tem fé. E você, crente, não é um espectador nessa realidade. Você é um participante. Você é alguém para quem os anjos são enviados. Você é alguém por quem os anjos do trono intercedem. Você é alguém que carrega o nome que faz toda a hierarquia espiritual, tanto a da luz quanto a das trevas, reconhecer uma autoridade que vai além de tudo que existe no universo. Vá até os comentários e declare: eu faço parte do exército de Deus e as forças invisíveis me servem em nome de Jesus. Copie, cole e faça a sua. Porque cada pessoa que declara isso aqui embaixo está proclamando uma verdade que ecoa em dimensões que você não consegue ver, mas que são absolutamente reais. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece, que vive com medo do mundo espiritual, que sente que há forças operando contra a sua vida e não sabe como se posicionar, que quer entender o que a Bíblia diz, mas nunca encontrou um lugar onde isso fosse ensinado com profundidade e cuidado. Este vídeo pode ser a porta de entrada que essa pessoa estava esperando sem saber que estava esperando. E se você ainda não faz parte desta comunidade, eu quero te dizer algo do fundo do coração. Você não precisa mais andar no escuro sobre a realidade espiritual que te cerca. Este canal é o espaço que foi criado para você, para as perguntas que você tem, para as batalhas que você trava, para a fome de uma fé que vai além da superfície. Cada vídeo publicado aqui é uma revelação retirada da própria palavra de Deus sobre o mundo invisível que governa o visível, sobre os seres que operam nessas dimensões, sobre como o crente pode viver com autoridade e clareza em vez de medo e confusão. Clica em inscrever-se, ativa o sininho e venha junto nessa jornada de descoberta espiritual. Porque o que foi revelado hoje é apenas o começo do que a Bíblia tem para mostrar sobre as dimensões que os olhos físicos não alcançam. Até o próximo vídeo. Que os olhos do teu coração sejam iluminados para conhecer a esperança do chamado de Deus, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a sobreexcelente grandeza do seu poder para com os que cremos, conforme a operação da força do seu poder.